Graça e paz da parte do Senhor Jesus, como é bom mais uma semana estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero meditar com você nessa semana sobre a questão quem é Jesus? Responder esta pergunta, quem é Jesus? E hoje então eu quero compartilhar o texto de Mateus, capítulo 9, no seu verso então de número 12, que nos diz assim: Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida nesta hora. Eu quero meditar com você diante do tema: Jesus é o médico dos médicos. Este é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o médico dos médicos. Quando interpelado pelos religiosos da época, o porquê de estar então assentado, comendo junto com pecadores, ele então dá esta resposta tão clara: não são os sãos que necessitam de médico, mas os doentes. No contexto, então, aqui, podemos também aplicar a nossa vida, a sua e a minha vida, é que todo o homem, toda a humanidade está doente por causa do pecado. Do pecado que habita no coração do homem, no pecado que influencia a mente humana, no pecado, então, que conduz o homem à perdição e à morte eterna. Mas Jesus, ele é um médico dos médicos e, como tal, ele é diferenciado. Não existe plano de saúde, por melhor que seja, que pode pagar o seu serviço, porque é exclusivo e só ele pode o dar e não cobra, mas na verdade ele mesmo pagou para que pudesse oferecer esse serviço tão precioso e valioso que também pode ser neste dia oferecido à sua vida. O médico dos médicos, ao contrário do nosso mundo, não é, da nossa sociedade, quando estamos doentes, buscamos o médico. Mas o médico dos médicos é aquele que buscou o doente. É aquele que está em busca do homem perdido. É aquele, então, que está em busca da sua vida neste dia, querido. E o médico dos médicos é aquele que pode curar as feridas mais profundas da alma. Aquilo que machuca no seu mais íntimo, aquilo que tem incomodado o seu ser. O médico dos médicos pode trazer cura. O médico dos médicos é aquele, então, que traz o azeite espiritual do Espírito Santo de Deus, que sara as feridas e que cura o homem, principalmente o médico dos médicos. Ele é aquele que pode trazer o homem da morte para a vida, na questão em que o homem está morto no pecado, mas em Cristo existe a liberdade, existe a cura através do Evangelho, e você então pode ser curado e pode então tornar a viver e com vida plena em Cristo Jesus. O médico dos médicos é aquele que venceu a morte e também lhe oferece a vitória sobre a morte, quando você então tem a oportunidade de permitir que este médico seja o Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe e que você medite nesta palavra e permita o Senhor Jesus curar a sua alma e o seu coração. Um grande abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.